Boa noite, igreja. João 4, capítulo 4, versículo 4 a seguir. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não venha mais ter sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Aplauda a palavra do Senhor. Amados, eu sei que o texto é um pouquinho grande, e eu vou repetir alguns versículos, mas basicamente nós vamos ficar nesse texto. Amém? Quando eu falar no versículo, se eu puder projetar ali, vai me ajudar também. Para os que vão anotar, o título dessa ministração é Sede por mais do que essa terra pode prover. Sede por mais do que essa terra pode prover. Então, o texto base é João 4, do 4 ao 26. A gente vai ler alguns versículos, repetir eles. Mas primeiro, irmãos, eu quero contextualizar vocês do que estava acontecendo aqui. O que era essa divisão entre os judeus e os samaritanos? É provável que você já tenha ouvido falar esse texto muitas vezes, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração para ministrar essa noite. E eu creio que Deus tem coisas para falar conosco. Depois da morte de Salomão, Israel ele se dividiu em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte ficaram 10 tribos e o reino do sul, 2 tribos. O reino do norte ficou como capital Samaria e o reino do sul, a capital era Jerusalém. Depois de muitos anos, o rei da Síria invade Israel, leva o povo judeu cativo e, além disso, ele traz povos de mais 5 nações para habitar entre o povo judeu. O que acontece? Na antiguidade, quando um rei queria dominar ou
desmantelar um povo, ele trazia povos de outras nações para infiltrar ali, para que os costumes daquela nação que ele invadiu fossem dispersos, fossem esquecidos. Assim eles enfraqueciam as outras nações. E esse rei da Síria levou então 5 povos, pessoas de 5 povos para morar em Samaria, especialmente em Samaria. E havia uma ordem aos israelitas que eles não podiam se casar com povos de outras nações. Por que isso? Porque isso ia contaminar a origem deles. Eles iriam começar a adorar outros deuses e fazer as práticas das outras nações. Era uma ordem dada por Deus. Para eles, o que eles teriam que ter? Um único Deus. Apenas adorar ao Deus Criador. Mas como houve essa miscigenação de povos, o que aconteceu? Os samaritanos se tornaram um povo mestiço. Eles começaram a se casar com mulheres e homens de outros povos. Então, eles não eram mais um povo puro. Houve essa miscigenação e eles começaram a adorar também os deuses das outras nações. Eles até adoravam ao Deus de Israel, mas também adoravam e sacrificavam aos outros deuses. Eles já não consideravam, nessa época não consideravam mais Jerusalém como um local de adoração. Eles construíram um local de adoração no Monte Gerizim. Então, lá para eles era o lugar de adoração. E a partir daí, os judeus ficam enfurecidos. É uma questão de vida ou morte. Samaritanos para lá, Reino do Sul para cá. Não pode mais se relacionar. Porque eles diziam que se relacionar com os samaritanos era se tornar impuro como eles. Os judeus não queriam se relacionar com eles e os samaritanos também não. Então, cada um ficou de um lado de Israel. Outro ponto importante. Os samaritanos aderiram apenas os 5 primeiros livros da Torá. Eles só consideravam o Pentateuco. Eles só consideravam Moisés como profeta. Eles não consideravam nenhum outro livro profético, apenas os 5 primeiros livros. Mas aqui, irmãos, é interessante saber que eles sabiam que o Messias iria vir. Eles sabiam, tinha uma promessa, que Deus enviaria um outro profeta, um Messias, para salvar o mundo. Mas, por outro lado, os judeus puros, que seguiam toda a lei, todos os mandamentos, que cumpriam toda a tradição judaica, eles também não tinham a salvação. Porque a salvação é apenas através de Jesus. Então, é nesse contexto que está acontecendo essa situação. Isso aconteceu muito antes de Jesus. Mas nos tempos de Jesus, nesse período que a gente leu aqui, a rixa é a mesma. Do passado e de agora não tem diferença, eles se odeiam. Há tanto de eles ter que contornar toda uma cidade para não atravessar por Samaria, porque eles julgavam se eles atravessassem ali, eles estariam cerimonialmente impuros. E outro pontinho que eu quero para vocês anotar, tá? Que vai ser importante isso, sobre o divórcio. A gente leu que essa mulher tinha 5 maridos e ela estava com um que não era dela. Então, no tempo de Moisés, o divórcio estava bem banalizado. O homem mandava a mulher embora por qualquer coisa. Qualquer coisa, irmãos, é qualquer coisa. Se ela fizesse algo que não agradasse, ele mandava embora. Tem até uma pessoa que diz aí, queimou arroz, tchau, vai embora. Então, o que aconteceu? Tem gente que fala assim, mas Moisés autorizou o divórcio. Não, ele fez isso para proteger as mulheres. Para que as mulheres tivessem o direito, então, de ter um termo de divórcio e poder continuar a vida dela, ter um sustento, poder casar de novo. Mas aqui eu chamo a tua atenção para um outro ponto. Em Mateus 19, se você quiser anotar para ler depois, tá? Nós não vamos ler. Em Mateus 19, a partir do versículo 3, os fariseus, eles questionam Jesus sobre o divórcio. E ele fala, no princípio não foi assim. Deus criou homem e mulher. E aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Então entenda que para Deus, o tempo pode passar, mas o princípio
não muda. O princípio para Deus não muda. Deus não quebra princípio, tá, irmão? E Moisés foi obrigado a fazer isso para realmente proteger as mulheres, tá? E nunca era a mulher que podia pedir o divórcio, sempre o homem. Então, feita essa introdução, esse pano de fundo, o primeiro ponto, e é só esse, não tem outro, tá, irmão? Ou se você quiser colocar como um subtítulo, Jesus sempre é intencional em nos encontrar. Versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus tinha outras rotas para ir para Galileia. Ele estava vindo da Judeia e ele ia para Galileia. Ele tinha mais 4 rotas que ele podia usar. Os judeus, aqueles que se consideravam os judeus puros, eles não atravessavam por Samaria, porque eles julgavam que se eles atravessassem, eles se tornariam imundos. E Jesus, o que ele faz? É intencional. Ele vai atravessar por Samaria. Por quê, irmãos? Porque Jesus veio cumprir a agenda do céu. Ele tinha um propósito naquele lugar. Às vezes a gente acha assim, não, aquela pessoa não tem mais jeito. Mas Jesus tem uma agenda para ela. Ele tem um propósito. E eu e você, nós fizemos parte dessa agenda. Amém? Então, é nesse contexto que ele vai encontrar essa mulher samaritana. Ele vem cansado da viagem. Eu dei uma pesquisada, parece que são 170 quilômetros de distância, então ele já vem caminhando há dias. E ele senta perto do poço. E o que ele faz, irmãos? Pode seguir os versículos ali. O 4. Ele chega na cidade, se assenta perto do poço de Jacó. E o que ele faz? Manda os seus discípulos ir comprar comida na cidade. Imagina que 12 pessoas precisam ir comprar comida para 13 pessoas. Vai 2, irmãos. Fica o resto ali com ele. Mas não, ele tinha um propósito. E os discípulos provavelmente iriam atrapalhar ele nesse propósito. Então ele falou, vão comprar comida na cidade. E nesse ponto, vem uma mulher. Então eu quero te dizer que se você ora por alguém que ainda não está aqui, não te preocupa. Deus tem um propósito e uma agenda para essa pessoa. Amém? Continue orando. E por vezes, irmãos, a gente olha as circunstâncias e pensa que é impossível, né? O Senhor nos alcançar, mudar tantas coisas que aos nossos olhos está perdido, tirar nossa vergonha, nos curar da rejeição, dos traumas. Eu acredito que essa mulher vivia os piores dias da sua vida, porque o costume da época era que as mulheres buscavam água ou bem cedo pela manhã, ou no finalzinho da tarde, por conta do calor. E no texto, diz que ela foi buscar água ao meio-dia. Sabe por quê, irmãos? Que ela foi buscar água nesse período para não encontrar ninguém, para que ninguém acusasse ela da vida que ela estava levando, para que ninguém ficasse cochichando da vida dela. Então é nesse cenário que Jesus encontra essa mulher, sem esperança, sem ninguém para apoiar, sem amigos, sem marido. Para os nossos dias hoje, se encontrar uma pessoa que passou por 5 casamentos e já está num outro relacionamento, a gente dá uma parada. Sim ou não, irmãos? É normal? Não é normal. Imagina então para aquela época. É óbvio, é muito claro que ela queria se esconder. Sabe por quê? Porque quando a gente tem as vergonhas, as derrotas, o divórcio, a rejeição, isso tudo a gente quer esconder, irmãos. A luta com os filhos a gente quer esconder, a luta no casamento a gente quer esconder. O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar as alegrias, o casamento que está perfeito, os filhos formados. O abandono a gente não quer mostrar, a rejeição a gente quer esconder. E por isso que essa mulher ia nesse horário buscar água. E esse cenário é que Jesus encontra ela, frustrada, sem esperança, buscando nas coisas da terra o que só o céu podia dar para ela.
No versículo 7, então, Jesus começa uma conversa. Dá-me de beber. Ele pede água para ela. E o que ela fala? A mulher não quer conversa, irmão. Como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? 2 agravantes. Um judeu de respeito não poderia conversar com nenhuma mulher em público, muito menos samaritana. Então era mulher, ela mesma fala, como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Porque havia essa rixa entre judeus e samaritanos. E ela não quer conversa, ela fica tentando afastar Jesus com as suas respostas. Mas isso é exatamente o que eu e você fazemos, quando não queremos que Jesus trate uma área da nossa vida. A gente faz isso, a gente dá desculpa, a gente coloca impedimento, a gente culpa as pessoas, essa é a campeã, tá, irmãos? Culpar os outros do que a gente está vivendo. E a gente vai desviando a conversa, para que Jesus não trate aquilo que a gente quer esconder. Versículo 10, Jesus continua. Ah, mulher, se você conhecer o dom de Deus, e quem é o que te pede, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. E ela continua tentando tirar o foco, irmãos. Versículo 10 e 11. Tu não tens como tirar água, não tem nenhum balde. O poço é fundo, tu tá com sede, tu tá me pedindo água, e tu tá dizendo que tu tem uma água viva? Ela tira o foco dela. E Jesus tentando falar para ela, mulher, nesse poço aí, tu não vai saciar tua sede. Nas coisas da terra, tu não vai saciar tua sede. Os teus problemas no poço não vai resolver. Eu tenho uma fonte para ti. E é o que ele fala para mim e para você nessa noite. Ele tem uma fonte de água viva para nós. Poço traz uma conotação daquilo que é da terra, tá, irmãos? Poço o homem cava. É uma provisão que a terra dá. E muitas vezes nós estamos assim, buscando na terra aquilo que só o céu pode nos entregar. Muitas pessoas vão buscar no dinheiro, botam a sua confiança no dinheiro, em festa, em balada. Lu, mas eu preciso arrumar um companheiro para mim. Mas não é o lugar, irmãos. Você está buscando no poço. É errado procurar um marido? Ter um marido? Não, não é errado ter um marido, não é errado ter uma esposa. Mas onde você busca ela? No poço ou na fonte? Busca na fonte, irmãos. A fonte é que vai saciar a tua sede. Amém? Outros ainda, irmãos, nos status, aquilo que eu posso mostrar para os outros que eu tenho, é poço. No horóscopo, qual que é a cor do dia? Qual que é o meu número da sorte? Poço. Se preocupam com seguidores, e Jesus está ali, querendo apresentar a fonte de água viva. E nós, como a samaritana, arrumando desculpa, bebendo de poço. Tudo que a gente precisa, irmãos, é um encontro verdadeiro com Jesus, onde nós deixamos aos pés dele tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos envergonha, toda a raiz de amargura, tudo aquilo que a gente quer esconder, é só no encontro com Jesus que a gente deixa, tá? Não tem outra maneira. É só se encontrando com ele na fonte. Jesus quer curar, Jesus quer libertar, Jesus quer transformar, e a gente quer beber de poço, de água parada, e ele tem fonte, irmãos. Nós precisamos se encontrar com ele e aceitar essa vida abundante que só existe nele. E talvez você pense assim, Lu, mas eu já aceitei a Cristo, né? Eu já tive encontro com ele, e eu até aceitei ele como meu Salvador. E eu quero te perguntar, você tem bebido da fonte? Responde para você mesmo. Tem bebido, irmãos, da fonte? Jesus tem sido, além do teu Salvador, o teu Senhor?
Ele tem governado a tua vida? Ou domingo aqui é glória a Deus e aleluia, segunda-feira só Jesus na causa? Quem governa a tua vida faz o que dá na telha? Não está bebendo da fonte, tá, irmãos? Se faz o que dá na cabeça na primeira vez, do que tu pensar faz, não está bebendo da fonte. E o papo segue, versículo 14. Não adianta buscar saciar a sua água, sua sede nesse poço. Você precisa de muito mais do que os homens podem te oferecer. É provável, irmãos, que essa mulher buscava aceitação. Ela queria ser aceita por homens daquela cidade. Ela queria também sair dessa vida que só trouxe para ela prejuízo e dor. E Jesus fala: eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais vai depender da aceitação dos homens. Essa água vai jorrar em você e através de você para a vida eterna. E até que enfim, a nossa amiga aceita a sugestão de Jesus. E o que ela fala para ele? Dá-me dessa água, Senhor. Eu quero beber dessa água. Ela não fala aqui, irmãos, mas eu creio que ela deve ter falado para Jesus: eu estou cansada de ser humilhada. Eu estou cansada de passar vexame. Eu estou cansada das pessoas estar falando de mim pelas costas. Dá-me dessa água. Porque realmente ela precisava uma mudança de vida, mas ela aceitou essa mudança. E o que é essa água viva, irmãos? João 7, 37 ao 39. A fonte é Jesus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito. O Espírito Santo de Deus é a água viva. Amém? Fluindo em nós e depois através de nós. Primeiro ele nos atrai, ele nos chama para perto, ele sara as nossas feridas. Nós somos transformados e então podemos jorrar esta água para outras vidas sedentas. O Espírito Santo, ele anseia por transformar as nossas vidas, como fez dessa mulher naquela época, irmãos. E para Jesus não importa o que a gente fez no passado, não importou o que essa mulher fez no passado. A gente se prende muito nisso, sabe? Ah, o meu passado. Não interessa, irmãos, isso aí, sabe quem usa isso? É Satanás. Isso é uma arma do Satanás. Usar o teu passado na tua mente para dizer que você não tem valor, que você não tem jeito. Isso é mentira do inferno. Jesus não olha o passado. Ele olha para mim, olha para você e vê nós perfeitos, curados, perdoados. Porque Ele mesmo, lá na cruz, Ele pagou o preço por nós. E é assim que eu e você temos que nos ver, perfeitos e perdoados. Amém? O que Jesus condenava, irmãos? Religiosidade. Naquela época e até hoje, se nós tivéssemos Jesus aqui, ele ia falar religiosidade. E o que é, irmãos? Eu não estou dizendo aqui que Jesus aprova o pecado, tá? Não é isso. Ele não aprova o pecado, mas ele morreu por nós que somos pecadores. Religiosidade é parecer algo que a gente não é. É parecer santo e lá dentro o coração está peludo, sabe? Não consegue perdoar, não consegue olhar no olho da pessoa, não consegue liberar uma palavra de perdão, não consegue se perdoar. Isso é ser religioso. Achar que está bom, que é santo, mas aqui dentro está tudo podre. Religiosidade é exigir dos outros aquilo que nem a gente consegue praticar. Era o que os fariseus faziam na época. Eles colocavam uma carga tão pesada que eles não praticavam e nem quem eles ensinavam conseguia praticar. Ser religioso é polir bem a armadura, sabe, irmãos? Dar aquela polida, deixar tudo bem polido, mas embaixo
tem lepra. Isso é ser religioso. E é isso que Jesus condenava. E a partir daí, irmãos, verso 16, ela diz que quer a água viva. A partir daí a conversa vai para outro nível. Versículo 16, quiser pôr ali na tela, por favor. 4:16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Aqui Jesus toca numa área que ela não queria mexer. Eu não tenho marido. Irmãos, entenda que quando Jesus expõe algo para nós, alguma ferida, algo que a gente precisa mudar ou transformar, não é só para nos fazer passar vergonha. É porque Ele quer sarar por completo. Ele não tocou na ferida desta mulher. Ele queria salvar ela. Ele queria transformar. Ele queria tirar ela do cativeiro que ela estava vivendo. Então Ele fala: vai lá e chama teu marido. Não tenho marido. Disseste bem, porque 5 maridos já tiveste. E o que tens agora não é teu marido. Isso falasse com verdade. Aqui tem mais um ensinamento, irmãos. Jesus disse que ela tinha 5 maridos. Então quer dizer que os 5 foram legalizados, sim ou não? 5 maridos. E tens um que não é teu. Ela estava compartilhando a cama com esse homem. Não era marido dela. Então aqui Jesus quer nos ensinar também, irmãos, a importância de legalizar os relacionamentos. Tem pessoas que falam: Lu, mas é um papel. Eu não vou deixar de ser esposa por causa de um papel. O meu papel de esposa eu faço. Irmãos, legalizem os relacionamentos. É bênção para você. Você fecha a brecha. Satanás não tem mais poder na tua vida, na tua família. Ele não tem como acessar o teu casamento. Então legalizem. Aqui em Blumenau temos o casamento coletivo. Se informem, busquem aqueles que precisam. É bênção para a tua vida. Porque se Jesus tivesse considerado esse outro homem que ela estava apenas compartilhando uma cama, ele ia ter dito: vocês têm 6 maridos. Não, mas você teve 5 e o que você tem não é teu. Versículo 20. Ela quer saber aonde adorar. Nossos pais adoravam no Monte Gerizim. Nossos pais nos ensinaram que nós devemos adorar no Monte Gerizim, lá onde eles construíram o templo. Mas os judeus, vocês, estão dizendo que tem que adorar em Jerusalém. Aonde é o lugar certo da adoração? Quando eu li primeiramente, eu pensei: essa mulher quer mudar de assunto de novo. Ela quer tirar o foco do marido que não é dela. E depois eu entendi que não, irmãos. Ela realmente queria saber como e onde adorar ao Deus Criador. Ela tinha uma sede dentro dela. Ela tinha uma sede que clamava por mais do céu. Sabe quando aquelas pessoas falam que sentem um vazio? O que elas precisam? É ter um encontro com Jesus. O vazio que elas têm só vai ser preenchido quando elas encontrarem Jesus. E ela pede: aonde então adorar? A sua alma estava clamando por aquilo ali. E muitas pessoas hoje estão pelas ruas clamando por algo do céu. E eu e você temos para dar isso para elas. Nós podemos apontar o caminho. Lá a gente tem a loja ali. Irmãos, é uma coisa extraordinária. De vez em quando, vira e mexe, vem alguém e pergunta: vocês sabem onde mora o benzedor? O Luciano já está dizendo que é ele o benzedor. Não, ninguém sabe onde mora o benzedor. Mas eles têm uma sede dentro deles que eles precisam achar alguém que fale alguma coisa que vai dar a direção. E o Luciano fala: eu não conheço, mas eu posso orar por você. Você quer que eu ore por você? E a pessoa quer, irmãos, porque ela tem uma sede. Quando as pessoas vão até você, não despeça ela de mãos vazias. Você tem algo do céu que essa pessoa está desejando. Amém? Então aqui, irmãos, versículo 23, Jesus nos ensina para nós e ensina para aquela mulher, que não é aonde você adora, mas sim como é essa adoração.
E ele fala para ela, não é no Monte Gerizim e não é em Jerusalém, vai chegar um dia que as pessoas vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. E o que significa isso, irmãos? Adorar ao Pai em espírito e em verdade. É onde você está, a sua vida, ser uma vida que agrade a Deus. Na sua casa, no seu trabalho, na escola, na rua, aonde ninguém te vê, com o teu celular na mão, dentro do teu quarto. Ter atitudes que agradem a Deus. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é na igreja, irmãos. Aqui você adora como corpo, mas no teu dia a dia, o teu estilo de vida vai dizer se você realmente adora a Deus ou não. Aqui então, irmãos, versículo 25. Ela responde, eu sei que há de vir o Messias, o Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 26. Eu sou, eu quem falo contigo. Jesus se revela para ela como esse Messias. Essa mulher, ela conhecia que haveria de vir o Messias, ela sabia dessa promessa e ela ansiava por isso também. E o que acontece nesse momento, irmãos? Os discípulos chegam, a gente não leu, mas se você quer ler esse texto em casa, você pode ler que ele vai até o versículo 47. Opa, eu acho que eu preciso de óculos. 42. Até o versículo 42, tá? 4 ao 42. Os discípulos vêm, acham estranho ele estar falando com a samaritana, porque eles não falariam. A mulher, versículo 29, pega o cântaro e vai para a sua cidade. Ela vai para onde ela foi rejeitada, irmãos. Testemunhar aquilo que ela vivenciou. Ela não apresenta Jesus como um profeta para aqueles homens. Sabe por quê? Lembra que eu falei lá no início que era uma informação importante? Os samaritanos, eles consideravam apenas Moisés como um profeta. Primeiro ela vê Jesus como um judeu, um simples judeu. Depois ela fala, quando ele diz para ela, olha, vai buscar teu marido, e ele fala para ela que ela teve 5 e o que tem não é dela, ela vê ele como um profeta. E agora ela vê ele como um Messias. E ela não pode falar que encontrou um profeta. Ela vai lá e fala para aqueles homens, venham e vejam, encontrei um homem que falou tudo o que eu tenho feito. Eu acredito, irmãos, que a conversa dela com Jesus foi bem demorada. Porque no texto só diz que ele falou do marido. Mas nessa frase dela, ela fala, venham e vejam. Encontrei um homem que falou tudo o que eu tenho feito. Será porventura este o Cristo? E o que aconteceu, irmãos? Eu acho que ela poderia até ter ficado com a revelação de Jesus para ela. Porque ela foi humilhada naquele lugar, irmãos. Ninguém queria ficar perto dela. Era um vexame para a cidade ter uma mulher que tinha 5 casamentos. Mas Jesus não se importou com isso. Jesus foi ao encontro dela. Jesus tinha um propósito de passar por Samaria. E era encontrar a vida desta mulher, para que essa mulher testemunhasse o que Jesus fez na vida dela. E ela vai e fala para aquele povo o que Jesus fez. Porque dentro dela, a água viva já estava fluindo. Quando você fala do amor de Deus para outras pessoas, a água viva está dentro de você. Está fluindo através de você para alcançar pessoas sedentas. Esse é o Espírito Santo agindo em você e através de você. E assim é com nós, irmãos. Nós somos porta-voz do céu. As pessoas que estão sedentas, elas precisam de uma palavra. Elas precisam que você fale que existe uma fonte e que dessa fonte ela vai receber água viva. Os discípulos, eles foram até a cidade, não foram? Comprar comida? Eles voltaram com comida. Eles falaram para Jesus que tinham comida e que era para ele comer. E Jesus disse, eu tenho uma outra comida para comer. É fazer a vontade do meu Pai. Os discípulos foram até Sicar, mas eles não falaram que eles já tinham encontrado o Messias. Jesus
curou esta mulher dos seus traumas, das suas dores, para que ela fosse pregar que Jesus era o Cristo. Isso nos mostra o que, irmãos? Primeiro a gente recebe Jesus. Alguém fala de Jesus para nós. E depois, a gente mesmo precisa ir atrás dele. Sabe por quê? Aquele povo, irmãos, foi ver quem era Jesus. Ele foi ver o que aquela mulher estava falando. E eles convidaram Jesus para ficar com eles. E Jesus, de fato, ficou com os samaritanos 2 dias. E depois eles vão até a mulher e falam: mulher, antes nós cremos pelo que tu nos contaste. Mas agora nós cremos porque nós mesmos temos ouvido o que ele tem nos dito. E nós verdadeiramente sabemos que ele é o Messias, é o Salvador. Primeiro, irmãos, alguém te fala dele. Depois, você busca saber quem ele é. Você precisa se relacionar com ele. Primeiro, eles só sabiam de ouvir falar que aconteceu algo com aquela mulher. E depois, eles mesmos testemunharam que Jesus verdadeiramente era o Salvador do mundo. Eles me assustam quando eles sobem. 2 minutos. Nossa intimidade com Jesus, irmãos, vai mostrar quem ele realmente é. Primeiro, ela viu ele como um judeu, depois como um profeta, e no fim da conversa, o Messias, aquele a quem a minha alma esperava. Você só vai conhecer de fato quem Jesus é, se relacionando com ele, conhecendo de perto quem ele é, ouvindo os seus segredos. Como, Lu? Lendo a palavra. A fonte está aqui, irmãos, ó. Lendo essa palavra, conversando com ele, pedindo direção ao Espírito Santo, para que você possa conduzir a sua vida segundo aquilo que ele quer para você, não o que você quer. Se você tem sede, há somente uma fonte que vai saciar essa tua sede. E essa fonte é Jesus. Se coloca de pé, irmãos. Você recebe essa palavra? Amém? Peça para ele, irmãos. Dá-me de beber, Senhor, desta água. Sacia a minha sede, Pai. Sacia a minha sede. Jesus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina quando nós estamos lendo a Tua palavra. O Senhor nos ensina quando nós estamos falando contigo. O Senhor nos dá direcionamento, Pai, através da Tua palavra falada aqui, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que a Tua palavra é verdadeira. Ela produz frutos na nossa vida. Nós cremos, ó Deus, que esta palavra, Senhor, irá produzir frutos a 100 por 1. Eu creio e declaro, Pai, em nome de Jesus, que pessoas serão transformadas, que vidas, Senhor, serão transformadas através da Tua palavra. Não é porque eu falei, mas é porque a Tua palavra é poderosa para transformar, para quebrar cadeias, para libertar, para trazer a cura, para trazer a paz que excede todo entendimento. E nós te damos graças, Senhor, mais uma vez, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus.